Olá, tudo bem? É um prazer ter você aqui comigo para mais uma videoaula do curso Liderança e Gestão de Gente. Goste ou não, aceite ou não, e te convido a uma reflexão para o seu amadurecimento como liderança. O líder sempre foi, é e sempre será totalmente responsável por todo o resultado da equipe dele, seja positivo ou seja negativo. Dar feedback me parece um pouco mais simples, mas guardem isso. Receber feedback é um dos principais desafios do desenvolvimento da sua liderança. E para deixar isso ainda mais claro, agora a gente vai entrar num mergulho muito mais profundo, onde a gente começa, ainda de forma introdutória, a falar sobre autoconhecimento. E o que vai nos dar respaldo para abordar esse assunto em especial, que, aliás, diga-se de passagem, vamos abrir um rápido parêntese aqui, a liderança positiva e o autoconhecimento são bases das ferramentas que vão fazer com que você consiga se transformar num líder positivo, num líder eficiente, num líder que é seguido, num líder que lidera pelo exemplo, como a gente falou nas aulas anteriores. Dá uma olhada no que eu trouxe aqui para vocês. Esse é um esquema que a gente vai trabalhar bastante nessa videoaula e ele começa com a figura central da liderança positiva. Liderança positiva é algo baseado em novas boas práticas do mercado. O que um líder exemplar, um líder seguido, querem um exemplo factível? Sabe quando você trabalha em determinado lugar e o seu líder, seja o seu gerente ou um diretor que está diretamente acima de você, que exerce um papel de liderança sobre você ou sobre a sua equipe, e ele precisa ir embora, seja porque recebeu uma proposta ou porque vai se aposentar, e aí muitos colaboradores que fazem parte daquela equipe acabam ficando com vontade de ir junto, e nem sempre é possível. Quando o líder consegue despertar essa sensação nos seus liderados, ele está conseguindo exercer uma liderança positiva. Ele está liderando pelo exemplo. Ele consegue com que os seus liderados exerçam as suas respectivas atividades de maneira voluntária, porque compraram aquela ideia, algo também que a gente já mencionou em aulas anteriores. Então, o primeiro ponto da liderança positiva é o autoconhecimento. E o autoconhecimento vai nos nortear durante toda essa aula e algumas próximas também. E qual que é o ponto principal sobre o impacto do autoconhecimento na liderança de pessoas, na liderança e gestão de gente? O autoconhecimento é fundamental e eu consigo explicar isso de maneira muito razoável e muito simples. Imagina que você precisa ajudar alguém, seja de que maneira for. Você há de convir comigo que se você está bem, se você está fortalecido, seja mentalmente ou seja fisicamente, você vai conseguir ajudar de maneira muito mais eficaz a quem precisa da sua ajuda. Agora, você também há de concordar comigo que se você está enfraquecido, seja mentalmente, seja fisicamente, você corre um sério risco de, quando for ajudar alguém, acabar se machucando também, ou acabar saindo prejudicado no que envolve aquela situação específica onde você tentou ajudar alguém. Então, o autoconhecimento vai te dar a liberdade de conseguir perceber, olhando para dentro, se você, por exemplo, naquela situação específica, tem condições, seja, repito, mentais ou físicas, de ajudar quem precisa. Eu posso ir um pouco mais além. Quando você se conhece, você é muito mais capaz de conhecer os seus liderados ou as pessoas próximas a você. Lembram que a gente falou aqui do livro Arte da Guerra, do Sun Tzu, e eu mencionei de maneira bem abreviada um trecho onde ele fala que, bem resumidamente, se você se conhece e conhece o seu inimigo, você provavelmente vai vencer todas as batalhas que você disputar? Pois é, quando a gente sai do sentido literal dessa frase, dessa expressão, a gente não está falando de necessariamente uma guerra no sentido literal, uma batalha no sentido literal, pessoas armadas, um tentando matar o outro, coisa do tipo. Mas viver a vida é uma luta diária, é uma batalha diária. Então, se você se conhece e conhece os seus obstáculos, os seus desafios, que na frase do Sun Tzu se traduz ali como os inimigos,
lá 2.000 anos atrás, nas guerras que ele batalhava, você provavelmente será capaz de vencer todas as batalhas que lhe forem impostas e ter o resultado positivo que você tanto espera. Então, a importância do autoconhecimento se dá a esse respeito. Dito isso, o autoconhecimento vai financiar a sua liberdade como um todo e, entre outras coisas, obviamente, vai potencializar a sua capacidade de liderar pessoas. E vale sempre ressaltar, quando a gente fala de liderança, não necessariamente exercer liderança no âmbito profissional. Isso pode ser uma liderança familiar, uma liderança no relacionamento específico, uma liderança no seu grupo de amigos, entre outras possíveis vertentes aí da liderança. Mas autoconhecimento é fundamental. A gente costuma dizer que quando você avança na sua capacidade de se autoconhecer, você quebra o paradigma, tira as vendas do seu rosto e toma as rédeas da sua própria vida para fins de tomada de decisão, que é outro assunto interessantíssimo, que a gente vai explorar bastante e eu vou trazer uma ferramenta muito interessante para você conseguir avançar no seu desenvolvimento de autoconhecimento e também na sua capacidade de tomada de decisão. Depois do autoconhecimento, a gente tem a conexão intrapessoal. O que uma coisa tem a ver com a outra? Tudo. Quanto mais você se observa, quanto mais você olha para dentro, quanto mais você se autocritica, quanto mais feedbacks você dá para você mesmo, mais conexão intrapessoal você adquire, você gera para você mesmo. Pedro, mas como é que você está falando de conexão intrapessoal se eu nem sei o que é intrapessoal? A relação intrapessoal, de maneira bem simples e explicativa, é basicamente o seu relacionamento com você mesmo, ou seja, quando você está olhando para dentro. Então, quando você busca autoconhecimento, ou seja, conhecer a si próprio, você aumenta a sua conexão intrapessoal. E, novamente, pessoal, quando você tem uma conexão muito forte sobre o aspecto intrapessoal, você fica muito mais capaz de tomar decisões assertivas que vão ter impacto na sua vida. Lembra que a gente falou em aulas anteriores, repito, ainda vamos explorar muito esse assunto, que toda decisão tomada ou negligenciada vai gerar um impacto na sua vida, seja positivo ou negativo? Pois é, aí esse argumento reforça o que a gente está trazendo aqui agora. Então, autoconhecimento vai gerar conexão, maior conexão intrapessoal. Quando você consegue avançar nessas duas casinhas aqui, olha que barato o que vem agora. Você começa a desenvolver mais habilidades interpessoais. Antes que você deixe uma perguntinha aí no nosso fórum, Pedro, o que são habilidades interpessoais? Relação interpessoal é toda e qualquer relação entre duas ou mais pessoas. Então, acho que com isso a gente constata aqui juntos que a gente basicamente, quando não está dormindo, a gente vive praticamente o tempo inteiro relacionamentos interpessoais, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, junto com a sua equipe, com seus liderados ou com a equipe que você vai vir a liderar num futuro muito próximo, principalmente depois de colocar em prática as ferramentas que você vai aprender aqui comigo. Então, as habilidades interpessoais são fundamentais para que a gente consiga desenvolver mais e melhores relacionamentos. E isso só acontece através dessa jornada aqui. E não se preocupem, a gente vai explorar isso aqui ainda mais a fundo e para todas essas etapas aqui eu vou trazer ferramentas e propor exercícios para você que está aqui me acompanhando. Beleza? Depois da aquisição de maiores habilidades interpessoais, qual seria o próximo passo? Alguém se arrisca? Quando você desenvolve mais habilidades interpessoais, naturalmente a sua capacidade de persuasão aumenta. E entendam e guardem com muito carinho o que eu vou falar agora, que é de enorme importância. A capacidade de persuasão, ela acontece de forma natural através desses 3 primeiros passos aqui que antecedem a própria capacidade de persuasão, e ela acontece através da repetição. Tudo isso aqui não há nenhum truque envolvido, ou um livro mágico, ou uma fórmula mágica, ou coisa do tipo. Não, isso aqui é a capacidade de ser resiliente, de ter humildade para reconhecer as suas limitações, mesmo que momentâneas, reconhecer a sua capacidade de mudança, afinal de contas, todo ser humano é passível de mudança, desde que queira, obviamente,
e praticar isso aqui com muita força e com a crença positiva, obviamente, porque a repetição desses exercícios aqui, que a gente vai ver já já, através das ferramentas que eu vou compartilhar com vocês, é o que vai fazer com que a sua capacidade de persuasão amplie. E quem é muito capaz de persuadir, normalmente quando a gente fala de persuasão, as pessoas já pensam, já sei, é o vendedor. Pois é, aí a gente abre um outro parênteses que é importante deixar claro aqui. Só o vendedor é capaz, só o perfil de pessoa vendedora, digamos assim, é capaz de desenvolver a persuasão em alto nível? Não. A gente precisa reconhecer que as pessoas mais comunicativas, mais extrovertidas, têm ali algum talento nato. Nascem com alguma essência ali voltada para essa direção que faz com que, no momento que essa habilidade é compreendida, já ali próximo à fase adulta, normalmente, faz com que ele consiga potencializar com mais facilidade do que outros. Então, digamos que um perfil mais analítico, mais introspectivo, um pouco menos comunicativo, desejasse desenvolver em alto nível a capacidade de persuasão, seria possível? Sim, e com certeza. Porém, se formos comparar a velocidade de desenvolvimento desse perfil mais introspectivo com um perfil mais extrovertido, mais comunicativo, aquele perfilzão vendedor, provavelmente esse perfil nato vendedor vai conseguir desenvolver em alto nível a capacidade de persuasão de maneira mais célere, ou seja, de maneira mais rápida. De todo modo, confirma-se o que eu falei agora há pouco, de forma que qualquer um, independente do perfil, pode desenvolver não só a capacidade de persuasão, mas o que desejar. Isso aqui é basicamente voltado para a repetição, ou seja, para mudança, para a construção de um novo hábito, de uma nova impressão de comportamento. A gente vai falar sobre isso também de maneira mais profunda mais à frente. Então, para que fique claro, autoconhecimento é repetição, exercício, conexão intrapessoal também, tanto quanto, habilidades interpessoais são desenvolvidas através dessas duas repetições aqui massivas e aumento de habilidades interpessoais vai também aumentar a capacidade de persuasão, porque quando você desenvolve isso aqui, você fica muito mais capaz de expandir os seus relacionamentos. Repito, no pessoal ou no profissional. E quem é capaz de persuadir mais, acaba conseguindo controlar muito mais alguns ambientes, algumas situações e principalmente algumas conversas. E é nesse momento que a gente consegue deixar claro o link com persuasão, vendedor. Sim, o vendedor que é muito persuasivo, que tem essa habilidade muito desenvolvida, ele provavelmente vai ter um poder de convencimento alto. Ele vai conseguir converter a venda dele, ainda que o cliente ou quem está comprando o que ele está vendendo nem tenha tanta necessidade ou tanto interesse em adquirir aquele produto. Legal, Pedro, você está falando de vendas, de vendedor, de persuasão, mas a gente não está num curso de liderança? Pois é, lembra que nos vídeos anteriores eu comentei que liderar também é vender? Pois é, liderar é vender, não um produto ou um serviço, mas vender uma ideia. Porque se você consegue vender uma ideia de maneira qualitativa através do seu poder de persuasão, através da sua habilidade interpessoal super desenvolvida, o que acontece, óbvio, nasce aqui no autoconhecimento e no aumento da sua conexão intrapessoal, você vai conseguir liderar com mais qualidade e fazer com que seus liderados atendam às demandas necessárias através da boa vontade e não através da política do medo, da coação, da ameaça ou coisa do tipo. E agora, nesse momento, a gente faz mais um link com o abismo que existe entre a figura do chefe e a figura do líder. Dando continuidade, o que será que vem aí depois da capacidade de persuasão? Quem consegue persuadir mais, melhora os seus relacionamentos como um todo. E isso está ligado ao que eu falei agora há pouco aqui nessa aula, sobre controlar ambientes e relacionamentos. Quem é persuasivo consegue liderar a conversa, consegue apontar qual é o norte daquela conversa, consegue colocar o seu objetivo de forma clara e, na maioria das vezes, convencer quem quer que seja, inclusive principalmente a sua própria equipe, para que aquelas pessoas façam o que está sendo direcionado por quem desenvolveu essas habilidades aqui e chegou a esse momento aqui de alto nível de capacidade de persuasão.
Com melhores relacionamentos, lê-se também relacionamentos mais seletivos, você passa a ter um poder maior de escolha, já que você conseguiu dar mais capilaridade aos seus relacionamentos, já que você, com essas habilidades aqui, se transforma também num ser humano mais relacional, logo mais agradável, logo como consequência também uma pessoa que as outras pessoas fazem questão de ter ali por perto, gostam de conversar, enfim, trocando em miúdos e de maneira bem simples e explicativa, quando a gente consegue desenvolver aqui, inevitavelmente, para fins de relacionamentos interpessoais, nós nos tornamos pessoas mais interessantes, independente da finalidade para a qual você está aprendendo essas ferramentas que a gente está aqui compartilhando. E por fim, o que vem aí depois de melhores relacionamentos? Crescimento pessoal e profissional, que eu imagino que seja o seu objetivo que está aqui comigo nessa aula. Então, tudo isso tem um porquê e eu acho que a justificativa final está aqui em crescimento pessoal e profissional. É um caminho fácil a ser percorrido? Em hipótese alguma. É um caminho simples? Também não. Carece de investimento de tempo, de estudo. Eu não estou falando de fazer um monte de cursos, pagar uma faculdade cara ou coisa do tipo, não. Carece de pesquisa, de curiosidade, de questionamento. Autoquestionamento. Aliás, o autoquestionamento começa aqui, quando você vai, mergulha na sua busca para autoconhecimento. E o preço que se paga, ele é muito barato, digamos assim, é muito razoável, muito plausível, quando o resultado final te oferece crescimento pessoal e profissional. Como eu falei agora há pouco também, você se torna um ser humano mais interessante, um profissional mais requisitado, também mais interessante. Então, quando a gente olha para esse resultado aqui, estamos aqui num curso de liderança e gestão de gente, né, para fins principalmente profissionais, eu acredito particularmente que isso aqui faz muito sentido. Então, usem esse finalzinho, travem ali no pause esse cenário, comecem a avaliar, guardem isso muito bem aqui, tira foto, anota, acompanhe aí junto do nosso material didático que você tem aí e fica ligado na próxima aula porque a gente vai mergulhar mais um pouquinho e trazer ferramentas a respeito desse esquema aqui que eu tenho certeza que vai mudar a sua visão de mundo e também a sua vida pessoal e profissional. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Eu vou apresentar aqui para vocês a ferramenta Análise de SWOT. Então, quando você se olha como líder e você olha para o seu ambiente interno, vai lá e traça todas as suas forças aqui, a mesma coisa em relação às fraquezas. Quais são as fraquezas que podem atrapalhar a sua liderança? Quando a gente olha para o mundo lá fora, o que pode trazer, o que o mundo lá fora está oferecendo nesse momento como oportunidade? E, por fim, como é que você olha para o ambiente externo aqui para fins de ameaça e entende o que está sendo uma ameaça para o seu desenvolvimento aí como líder.